Essa mensagem de hoje, a primeira mensagem do ano, pelo menos para mim é muito importante assim. Eu preciso parar e pensar muito bem aquilo que eu quero falar para vocês. E nessa primeira mensagem do ano, eu queria quase que passar uma orientação do que nós vamos vivenciar esse ano. Então eu queria que você prestasse muita atenção em tudo que eu vou falar, porque ele vai nos direcionar pelo ano de 2026, o ano de 2027, e até quando o nosso Cristo retornar, ela vai nos direcionar. Então por isso eu queria te convidar a abrir em 1 Reis, capítulo 19. A gente vai ler o versículo 19 ao 21. Vamos falar um pouquinho sobre Elias e Eliseu. Gosto muito desse trecho que diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou o seu manto sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse. E então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu fiz a você. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Nas minhas férias eu estava muito pensativo, pensando sobre algumas coisas, e é comum a gente ficar um pouco indignado, às vezes, com algumas situações, ou melhor, inconformado com algumas situações. Pode vir, Abigail, tá tudo bem. Ela, puxou a mãe, né? Vai ser uma pregadora, vocês sentiram aí, né? Quando a Abigail pregar, vai ser um negócio assim de tremer. E eu estava nas minhas férias pensando sobre algumas coisas causando uma insatisfação no meu coração, e não necessariamente com a gente, mas uma insatisfação de uma maneira mais global, sabe? Questionando algumas coisas com o Senhor e para com o Senhor. E uma das coisas que eu estava questionando com Deus foi: Senhor, por que o teu sobrenatural se tornou em nossas igrejas uma exceção e não uma regra? Você já parou para pensar nisso? Porque quando eu vou olhar para alguns encontros, ou alguns cultos, podemos dizer assim, ou células no livro de Atos, às vezes meu coração até se entristece, porque parece que eles não tinham um encontro normal. Então em um encontro alguém era curado, em outro o Espírito Santo descia, em outro um monte de gente era salvo, em outros a galera saía ali empolgada e animada, falando de Jesus por todo canto. Às vezes eles só passavam na rua e pessoas eram curadas pela sombra, e eu ficava: Senhor, por que quando a gente olha para o livro de Atos, o sobrenatural parece algo tão comum? E para a gente hoje, quando a gente fala de sobrenatural do Senhor, parece algo tão distante. E a gente percebe que o sobrenatural de Deus nos nossos dias é uma exceção. É contanto que a gente fica muito empolgado quando um paralítico volta a andar, quando um cego volta a ver. A gente quer sair falando para todo mundo. Quando alguém recebe uma cura extraordinária de Deus, a gente acha aquilo extremamente incrível. E a gente tem que continuar achando incrível. Mas a gente olha para aquilo como uma raridade tão grande, que a gente até se entristece se a gente não está no dia para ver. Mas era algo que na igreja primitiva era uma coisa natural ver pessoas sendo curadas. Era natural um homem estar pregando, o outro caía, morria e orava e ressuscitava, e era aquela loucura. Mas por que o sobrenatural se tornou exceção nos nossos dias? Você já se perguntou isso também, ou só eu que tenho essas loucuras de ficar perguntando essas coisas? E enquanto eu estava me perguntando sobre isso e pensando e refletindo, e eu estava lendo um livro nas minhas férias que me fazia refletir ainda mais sobre isso, e eu estava ali: Deus, por que não deveria ser desse jeito? E eu cheguei a ser confrontado com uma conclusão completamente inevitável. E a resposta de Deus ao meu coração foi que muitos querem realmente viver o sobrenatural de Deus, muitos querem ver o poder de Deus se manifestar, mas infelizmente poucos buscam. E parece até estranho dizer isso, né? Mas quantas vezes a gente vem para a igreja esperando ver o sobrenatural de Deus? Nós estamos aqui na igreja querendo ver e vivenciar isso. Mas quantas vezes nós estamos aqui realmente buscando viver isso na parte do Senhor? Quantas vezes nós estamos aqui com o nosso coração disposto a experimentar o poder de Deus derramado sobre nós?
Porque muitas vezes a gente vem ao culto para assistir aquilo que Deus vai fazer na vida de outra pessoa. Mas quantas vezes a gente chega a um encontro religioso, um encontro com os nossos irmãos, seja uma célula ou um simples café, uma conversa, esperando, na expectativa que o sobrenatural de Deus vai acontecer através de nós. Nós perdemos essa expectativa pelo andar dos anos. E a verdade é que o avivamento, o derramar, o poder, o sobrenatural de Deus, não é uma coisa que vai acontecer, um prêmio de consolação para aqueles que apenas desejam esse poder de Deus. Não é um prêmio de consolação para aqueles que desejam esse avivamento. A verdade é que esse derramar do Senhor é uma recompensa para quem está de fato desesperado para ver o poder de Deus se manifestar em nossos tempos. O poder, o avivamento, a graça de Deus transbordante de uma maneira que impacta onde nós vivemos, não é só para quem deseja, é para quem está desesperado por ela. Para quem passa as madrugadas chorando, falando: Senhor, eu não posso mais viver se o Senhor não se manifestar no meu bairro. Senhor, eu não posso mais viver se o Senhor não se manifestar na minha família. Senhor, eu não posso mais viver se o Senhor não fizer algo na minha cidade, algo no meu país. E aí, quando a gente vai olhando, para grandes homens de Deus na história, a gente vê que todos eles tinham algo em comum. O seu coração estava sedento, desesperado, para que Deus se manifestasse onde eles estivessem. Então a gente começa a perceber que o avivamento não é esse prêmio de consolação para aqueles que apenas desejam, mas é a recompensa para quem está desesperado, buscando por isso. Muitos de nós passamos a vida assistindo o extraordinário de Deus na vida dos outros, sentados confortáveis em nossos bancos. Mas a verdade é que Deus está esperando que a gente faça algo além, que a gente vá um pouco além. Mas hoje eu vim aqui só para poder te dizer isso. Sabe, uma verdade que pode sacudir a sua estrutura, que pode transformar a sua vida. E que verdade é essa? Só quem arrisca perder tudo que é, tudo que tem e tudo que pode ser por amor a Cristo, realmente merece viver o extraordinário avivamento do Senhor. Somente quem está disposto a entregar tudo que tem, tudo que é, vai estar apto a viver esse avivamento maravilhoso do Senhor, porque o avivamento ele tem um pedágio, e esse pedágio do avivamento se chama uma renúncia total. E aí eu percebi uma coisa muito profunda, que quando a gente olha para a história de homens na Bíblia, quando a gente olha para a história de grandes homens na história da igreja, a gente percebe que todos eles têm algo muito em comum. E o que eles têm de tão em comum assim ao longo da história? Que todos eles desistiram de quem eles eram para viver aquilo que Deus falava que eles eram. Eles desistiram de tudo que eles tinham em prol do reino de Deus crescer naqueles lugares. E a gente vai percebendo que esses homens cresceram e se tornaram grandes homens de Deus, porque eles estavam dispostos a abrir mão de tudo, porque eles perceberam que o avivamento, ele não é um brinde para curiosos, mas ele é como em Mateus 13 diz, um tesouro precioso, que quem encontra o Senhor está disposto a vender tudo com alegria, em troca de conseguir alcançar a presença e o favor do Senhor, não como uma moeda de troca, mas compreendendo que a presença de Deus é aquilo de mais valioso que nós podemos ter. Então nós olhamos e vemos que esses homens estavam dispostos a apostar completamente tudo, e aí a gente realmente percebe que para a gente viver o extraordinário de Deus, a gente precisa arriscar perder tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos. Marcos capítulo 8, versículo 34, vai dizer assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória do seu Pai com os santos anjos. Então aqui a gente percebe algo muito maravilhoso, que se a gente não estiver disposto a perder tudo por amor do Evangelho,
nós não vamos vivenciar tudo que o Evangelho pode para nós. Se nós não estamos dispostos a abrir mão de todas as nossas vontades, de todos os nossos desejos, nós não vamos viver tudo aquilo que o Evangelho nos oferece, porque nós vamos estar mais apegados com aquilo que nós temos do que aquilo que nós podemos nos tornar pelo poder de Deus. E é por isso que Jesus vai falar que quem tentar ganhar a sua vida, perdê-la, porque vai estar apegado em coisas passageiras. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e do meu Evangelho, esse a salvará, porque vai estar trocando aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno. No reino de Deus, o extraordinário, como eu falei, não é uma recompensa para quem tenta, mas é para quem realmente se entrega por inteiro. Não é sobre tentar, é sobre se entregar por completo. E às vezes a gente acha que a gente vai viver um extraordinário sobrenatural de Deus à base do grito, sendo que não é pelo grito, mas é pela entrega total. A tua lágrima diante do Senhor vale muito mais do que um grito. A gente precisa aprender a se entregar mais, a se derramar mais diante do Senhor. Sabe, tem um termo que é usado no poker, all-in. É quando você pega todas as suas fichas e aposta tudo. Tem uns malucos que às vezes não tem uma mão muito boa e joga todas as suas fichas e se dá mal, perde tudo. Então o all-in é você pegar todas as suas fichas e apostar de uma vez só, entregar de uma vez só, na sorte ali de talvez alguém cair no seu blefe, ou se você tem uma mão muito boa, talvez ele está na esperança de estar garantido. Mas all-in significa pegar tudo que você tem e apostar de uma vez só. Sabe, esse termo eu achei muito curioso e interessante, porque ele se encaixa perfeitamente com o que é ser evangelho. No evangelho, a gente não está ali para, eu achei a mão favorável. Olha, eu achei que a direção que Deus me deu é favorável, vou colocar algumas fichas. Não, o reino do céu, a gente é chamado para poder dar o win no reino de Deus. Ou seja, entregar tudo, apostar tudo que nós temos, entregar todas as coisas. Sabe o que é mais incrível em tudo isso ainda por cima? Porque no poker você pode apostar tudo, dar win, se dar mal e perder completamente tudo. Porque é uma aposta incerta. Mas quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente dá win, ou seja, quando a gente entrega tudo que nós temos, entregamos todas as nossas fichas. Nós não estamos entregando em um blefe incerto, em uma aposta incerta, mas nós estamos entregando com a certeza de uma promessa certeira de que nós seríamos cheios do Espírito Santo e que faríamos obras ainda maiores do que as que Cristo fez. Então a maravilha do Evangelho é isso, porque nós entregamos todas as nossas fichas, nós nos entregamos sem reservas nenhuma, nós não guardamos um plano B, nós entregamos tudo que temos, nós entregamos tudo que somos, com a certeza que nós temos uma promessa, de que Ele nos encherá de maneira transbordante, para fazermos obras ainda maiores do que o que o nosso Mestre fez. Então quando a gente olha para o Evangelho, a gente percebe que a gente não está fazendo ali uma aposta incerta no futuro, mas nós não estamos entregando para aquele que tem o plano A, o plano perfeito para cada um de nós. Nós não precisamos investir no reino de Deus com reservas ou com plano B, porque nós temos a garantia de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo não é uma aposta, em Cristo é uma entrega certeira, na promessa que Ele tem para cada um de nós. Em Cristo, quando nós entregamos todas as nossas fichas, nós estamos entregando naquele que tem um plano perfeito para cada um de nós, e é exatamente nessa condição que nós encontramos agora Eliseu. Eliseu, ele estava ali na sua casa, melhor, no seu campo, arando o campo. Ele estava ali cuidando do seu arado, quando de repente Elias chega e lança sobre ele a sua capa. Isso era um convite para o ministério profético. O ministério profético quer ser porta-voz de Deus, boca do Senhor em meio à nação. Eliseu sabia exatamente para o que Elias estava chamando ele naquele momento. Eliseu sabia que Elias estava chamando ele para ele ser um representante do Senhor entre a nação. E Eliseu, não sendo bobo nem nada, ele fez a jogada do pôquer aqui. Ele deu all-in na sua vida, porque ele pegou todo o seu arado, ele pegou todos os seus bois, matou, queimou tudo, porque ele não queria um plano B. Quando a gente olha para Eliseu fazendo esse ato, ele demonstra uma coisa muito profunda, tanto para o Senhor quanto para Elias, porque ao queimar o arado e matar os bois, ele fala assim: olha, eu entendi para o que o Senhor está me chamando, eu entendi qual que é o chamado profético sobre a minha vida, e a partir de hoje, eu não preciso mais do que eu fazia, eu abandono isso aqui, não vai ter plano B, eu não tenho para
onde voltar, porque eu tenho um chamado do Senhor, eu tenho a convocação de Deus na minha vida. Então ele percebeu que o Senhor havia o convocado para algo muito maior, e ele não poderia mais agora olhar para trás, porque ele iria avançar em seu chamado profético, ele iria avançar com aquilo que Deus o tinha proposto. E aí Lucas capítulo 9, versículo 62 vai dizer: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E é interessante que, por mais que a palavra arado seja usada nos dois, ambos têm um sentido diferente, mas eu achei interessante esse texto, porque aquele que põe a mão no arado, o arado era para abrir aquelas valas, para poder fazer a plantação. Quando a pessoa começava a arar a terra, ela não poderia ficar olhando para trás, porque ela perderia a direção dos bois e o arado sairia todo torto e o trabalho dela é em vão. E o que eu quero te dizer com tudo isso? No momento que Eliseu queima o arado e os bois, ele estava falando: eu não posso olhar para trás, eu preciso prosseguir para um alvo que eu tenho agora. Eu preciso prosseguir para aquilo que Deus me chamou, e eu fui chamado para avançar. Todos nós fomos chamados para avançarmos no Senhor, mas a partir do momento que nós nos entregamos para Deus olhando para trás, os nossos caminhos são tortos, e o nosso trabalho é em vão. Então nós precisamos entender que Deus não nos chamou para a gente caminhar olhando para trás. Deus não nos chamou para a gente ter um plano B, uma reserva de emergência para se caso o plano dele não der certo. Deus não te chamou para você ter um plano de emergência para se caso aquilo que ele te vocacionou para fazer não aconteça no seu tempo. Já percebeu isso? Às vezes, Deus me chamou para pregar, vou pregar amanhã. Não. Às vezes tem um caminho árduo pela frente. Às vezes você vai precisar estudar muito ainda pelo caminho, porque você ainda não sabe quase nada. Às vezes você vai ter um caminho bem longo pela frente. Deus me chamou para tocar teclado. Não é simplesmente chegar aqui e começar a dedilhar isso aqui. Vai ter que fazer aula, vai ter que aprender, vai ter que entender de música. Só que quando a gente tem um plano B, o que acontece? No primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, a gente olha para trás. A gente olha para o nosso plano B. Deus me chamou para o ministério. Deus me chamou para ser um pastor. Mas deu errado aqui no começo. Mas eu tenho um plano B. O meu plano B, eu sempre quis ter uma loja de videogames. Sempre quis ser empresário, então vou para o meu plano B. Sabe, eu não estou aqui para te dizer que é errado ser empresário. Não, longe disso. Talvez Deus te vocacionou para isso e você está à beira de desistir, porque você está olhando para trás, para o plano B. Sabe, se Deus nos vocacionou e nos chamou para vivermos os propósitos dEle, nós precisamos entender que não há espaço para plano B. Não há espaço para olharmos para trás. Não há espaço para a gente olhar e pensar: será que aqui na frente vai dar certo? Talvez é melhor voltar, porque eu estou arando e agora eu estou vendo que tem uma pedra no meio do caminho. Irmão, passa por cima da pedra que vai quebrar. Sabe, esse pensamento de olhar para trás é o pensamento que quase deixou o povo preso de frente ao Mar Vermelho. Porque eles estavam fugindo debaixo de uma promessa de libertação do Senhor, mas aí eles chegam diante do Mar Vermelho e começam: Moisés, ó o faraó vindo aí atrás. Estavam olhando para onde? Estavam olhando para o que Deus podia fazer naquele mar? Não, estavam olhando para o plano B. Vamos voltar a ser escravo porque é melhor. Sabe, às vezes a gente fica com os nossos olhos tanto olhando para trás para o plano B, que a gente perde tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Moisés, ele não olhou para trás, ele olhou para frente e falou: Senhor, o Senhor mandou a gente sair. O que eu faço agora? Vai lá, Moisés, baixa o cajado, vocês vão atravessar esse Mar Vermelho, vai lá que eu vou abrir isso aí. E Deus abriu. Sabe, às vezes a gente olha para uns obstáculos na nossa vida que parecem impossível de passar, impossível de superar aquilo ali. Mas se Deus nos chamou para fazer aquilo, irmão, não tem impossível para o nosso Senhor. Aquilo que parece absurdo aos nossos olhos, para Ele basta uma palavra. Você percebe isso? Quem é que consegue resolver uma situação e operar um milagre por uma palavra? Ninguém, mas o Senhor basta uma palavra para a situação mudar. Só que enquanto a gente tem o plano B, a gente coloca a nossa fé em xeque, porque fala: Senhor, eu sei que o Senhor está me chamando para isso aqui, mas qualquer coisa eu tenho aqui para fugir, hein? A gente precisa parar com isso e entender que se o Senhor está nos chamando, nós precisamos nos entregar por completo e dar all-in nisso e prosseguir para o nosso alvo, que é Cristo Jesus, sem retroceder na nossa fé e naquilo que o Senhor nos mandou a fazer. E aí eu olho para Filipenses capítulo 3,
versículo 13 e 14, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos aqui agora olhando para um homem chamado Paulo, que esse deu um all-in para o reino de Deus. Ele entregou todo o prestígio que ele tinha, ele entregou todo o seu aprendizado ao longo do caminho para ser um fariseu e falou: olha, eu entrego tudo agora para seguir a esse Cristo. Nós estamos olhando para esse homem que abriu mão de tudo e começou a sair de cidade em cidade como um peregrino, sofrendo perseguições, açoites, prisões, e tudo isso porque pelo reino de Deus. E aí a gente olha para ele e vê ele falando: irmãos, as coisas que passaram, as coisas que ficaram para trás, eu me esqueço, porque os meus olhos estão naquilo que está adiante. Eu prossigo para o meu alvo, que é Cristo. Eu prossigo avançando para esse alvo, porque no reino de Deus não há espaço para retroceder. Sabe, a gente precisa entender isso. Em um combate, só retrocede quem está perdendo. Mas quando a gente olha para o reino de Deus, a gente entende uma coisa profunda: nós estamos em uma batalha que já está ganha. Então não há nenhum motivo nesse mundo, nem em qualquer outro, que possa nos fazer recuar. Então por que muitas vezes nós recuamos? Porque nós não entendemos para o que o Senhor está nos chamando. Nós não temos a compreensão, ou talvez nós não amamos o nosso Deus tanto quanto a gente diz que ama. E aí a gente tem um outro exemplo na Bíblia muito bom para exemplificar isso. Porque assim como foi com Eliseu, que o mestre chegou e falou: olha, joga na capa, agora você vai me seguir, porque você vai ser meu discípulo e aprender a ser profeta. A gente vê que no Novo Testamento algo parecido vai acontecer. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 10, diz assim: Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Então a gente vai perceber aqui que entre a vida de Pedro e a vida de Eliseu vai ter algumas semelhanças. E a primeira é que foram chamados para seguir o mestre e aprender com eles, a receber um legado do seu mestre. Só que quando a gente olha para o chamado de Eliseu e para o chamado de Pedro, logo de cara a gente vê uma diferença muito grande. Porque Eliseu é chamado por Elias e a primeira coisa que ele faz é queimar tudo. Mas quando a gente olha para a vida de Pedro, a gente percebe que ele não faz a mesma coisa que Eliseu. Pelo contrário, quando Jesus chama a Pedro, o que ele vai e faz com os outros discípulos? Eles pegam os barcos, arrastam para a praia. E é só. Ele não queima o barco. O barco dele fica ali provavelmente no cais, guardadinho, como um plano B. Ele havia recebido um chamado para ser pescador de homens e não mais pescador de peixe. Mas ele prossegue ali com Jesus durante um tempo, mas o seu plano B continua guardado. E aí Jesus vai e fala para ele: olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele: não, eu jamais faria isso. E a gente percebe que a história continua avançando, e eu fico imaginando o desespero de Pedro no meio do caminho. Porque Jesus ele é preso, e Pedro ele vai ter ali um lampejo de uma coragem carnal na hora, né? Ele tira uma coragem ali absurda, que ele saca a sua espada e ele arranca uma orelha. E aí Jesus vai e conserta a orelha. Eu fico imaginando a cara de perdido de Pedro, porque ele não entendeu ainda para o que ele foi chamado a fazer. E aí a história continua avançando e Jesus é preso. E eu imagino que a esperança de Pedro começa a baixar. Como assim? Eu achei que o meu mestre seria um libertador e agora ele está sendo levado preso. Mas Pedro ele vai seguindo Jesus de longe. Ele vai acompanhando e ele chega no mesmo lugar que Jesus está ali diante de um monte de judeus. E naquele momento uma criada chega para ele enquanto ele está sentado em volta de um braseiro e vai falando: não é você que estava andando com Jesus? E aí a resposta de Pedro naquele momento é: não faço nem ideia de quem que era. E eu fico imaginando a esperança de Pedro como estava lá embaixo. Porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Por mais que Jesus tinha falado para ele o que ia acontecer, ele não estava entendendo ainda. E a esperança dele foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo.
até que finalmente Jesus estava prestes a ser crucificado. Jesus morre. E no momento que Jesus morre, eu imagino que Pedro olhou para trás e pensou bem assim: acabou. Foi legal enquanto durou, mas não durou para sempre. Quer saber de uma coisa? Já que não deu certo seguir esse mestre, sabe o que eu vou fazer? João capítulo 21, 3. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Pedro ainda tinha um plano B. Pedro ainda tinha suas reservas. Pedro ainda tinha para onde voltar. E se a gente tem para onde voltar, por que prosseguir avançando contra um inimigo tão feroz? Por que não se deixar intimidar diante de uma morte? Você já parou para se perguntar por que alguns missionários em países perseguidos continuam a cantar enquanto seu corpo é destruído? Sabe, eu vi uma publicação recentemente no Instagram que me deixou em choque. Faz a gente refletir um pouco, por mais que seja óbvio. Que estava assim: você já parou para pensar qual era a convicção da fé dos nossos irmãos que foram jogados no Coliseu? Que ao ponto em que os leões iam devorando a sua carne, em vez de gritar de dor, eles glorificavam a Deus? Porque eu não sei você, se eu fosse jogado no Coliseu, eu provavelmente não abandonaria minha fé. Mas eu iria gritar de muita dor a cada mordida do leão. Mas eles glorificavam a Deus em cada mordida. Que convicção de fé absurda e louca é essa? É uma fé que não recua, que não volta atrás. É uma fé que sabe que não existe plano B, que não existe outra saída, que não existe outro destino, que não existe outro lugar a não ser Jesus. É uma fé que sabe que Ele é a base de tudo que nós temos e tudo que nós somos. É essa fé que não permite que a gente volte atrás. É essa fé que, diante das circunstâncias da vida, o constrangimento, a vergonha, a perseguição, a gente não abandona a nossa posição, porque a gente olha para Jesus e a gente sabe que Ele é o nosso porto seguro e que a gente não precisa de um barco no cais, porque Ele é o barco da nossa salvação. A gente não precisa olhar para trás, e glória a Deus por isso, glória a Deus pelo que Ele fez. Mas Pedro tinha o seu plano B. Vou pescar. Pescar homens para o reino de Deus? Não, pescar peixes. Sabe qual que é a coisa mais miserável da gente ter um plano B no reino de Deus? É que a gente jura e acredita que o nosso plano B vai dar certo. A gente acredita fielmente que o nosso plano B vai acontecer tudo bonitinho e vai dar tudo certo. Eles voltam para pescar. Sabe quantos peixes eles pegam? A noite inteira pescando. Pensa, a noite inteira. Faz o cálculo aí comigo. Noite inteira pescando. Quantos peixes você acha que eles pegaram? Pescadores experientes. Fala assim comigo: nenhum. Não, fala com mais vontade para gravar. Nenhum. Sabe por quê? Plano B não produz frutos. E você sabe por que plano B não produz fruto? Você já viu alguma galha produzir frutos sem estar conectado naquele que é a árvore? Nós não produzimos frutos se não estivermos conectados com aquele que é a videira verdadeira. E é por isso que não há espaço para plano B, não há espaço para retroceder. E sabe o contraste que eu vejo com Eliseu nessas horas? É porque Pedro ele vai ter 3 oportunidades de não negar a Cristo. E nas 3 ele nega. E é contanto que depois da última a gente tem um dos momentos que eu já falei aqui antes, para mim um dos momentos mais tristes do relato bíblico, que é o momento que ele nega e os olhos dele se cruzam com Jesus, e ele sai daquele lugar chorando amargamente, porque ele viu a tamanha besteira que ele fez ao negar a Cristo. Só que aí a gente vai para o primeiro contraste com Eliseu, porque assim como Pedro teve a oportunidade de continuar seguindo a Cristo nesses 3 momentos, Eliseu teve a oportunidade inversa, de abandonar o seu mestre em 3 momentos. Então Eliseu está em Gilgal ali com Elias. Quando Elias vai e fala: olha, eu preciso sair de Gilgal para Betel. A esse momento, Eliseu e Elias já sabiam que Elias seria levado ao céu, e Eliseu estava vivendo ali internamente já um luto pela despedida com o seu mestre, porque ele não queria se afastar. E aí a gente vê que de Gilgal para Betel, vai aparecer uma comunidade de profetas e vai falar: olha, você sabe, Eliseu, que o seu mestre vai ser tirado de você? Ele vai e fala assim: eu sei, mas eu não quero falar sobre isso. Porque ele não queria, ele estava sentindo a dor ali antecipada da separação com Elias, daquele que estava ensinando o ministério profético para ele. Mas aí Elias chega e fala com ele assim: ó, fica aqui em Gilgal, que eu vou para Betel. Sabe qual foi a resposta de Eliseu?
mas de jeito nenhum. Eu vou contigo para onde você for. E aí sai Eliseu de Gilgal para Betel, e então chega em Betel, Elias vai falar, olha, fique aqui em Betel, porque eu vou para Jericó, e aí você fica aqui. Sabe qual foi a resposta de Eliseu de novo? De maneira nenhuma, eu vou continuar avançando contigo. E aí em Jericó, vai acontecer algo semelhante de novo. Ele foi mais uma vez tentado a ficar para trás, tentado a ficar acomodado. Vamos ser sinceros, Eliseu já tinha vivido coisas absurdas com Elias, já tinha dado tempo a aprender o ministério profético, ele já era um profeta formado, ele poderia ter ficado em Jericó. Mas quando Elias fala, olha, fica aqui em Jericó, porque eu vou para além do Jordão. Mais uma vez Eliseu vai falar, ó, não te deixarei. Eliseu, ele persistiu até o Jordão, e por isso ele viu o rio se abrir, por isso ele viu o seu mestre subir, por isso ele viu a capa caindo, e por isso ele recebeu uma unção dobrada. Sabe, além do Jordão, existe algo profundo para nós. Além do Jordão, não são para os discípulos que desistem à beira do caminho. Além do Jordão, não são para os discípulos acomodados que acham que já têm e aprendeu o suficiente com Jesus. Além do Jordão, é para os discípulos que falam para o seu mestre, que falam para Cristo, não te deixarei. Não importa se para não te deixar eu preciso atravessar o Rio Jordão. Não importa se para não te deixar eu preciso caminhar ainda um pouco mais, eu não te deixarei. Além do Jordão, tinha preparado para Eliseu uma porção dobrada do espírito profético de Elias. E porque ele atravessou o Jordão, e porque ele viu seu mestre subindo aos céus, ele pôde receber essa unção profética. Ele pôde receber uma porção dobrada. E sabe o que mais me cativa? Porque Eliseu, ele é o profeta com mais feitos sobrenaturais no Antigo Testamento. São feitos sobrenaturais tão extraordinários, que mesmo após a sua morte, um corpo toca as suas ossadas e volta a viver. De tamanha a unção profética que tinha naquele homem. Mas ele só recebeu aquela unção porque ele não parou no meio do caminho. Ele não desistiu no meio do caminho, ele não cedeu no meio do caminho, ele não se deixou apavorar pela dor da separação no meio do caminho, mas ele perseverou até o final para ver o seu mestre subir. Sabe quantas vezes a gente acaba sendo mais parecido com Pedro, que diante do braseiro a gente nega o nosso mestre e fala, eu abandono o barco aqui agora, porque está difícil. Às vezes a gente ainda tem a audácia de falar que ser cristão é pesado, que é complicado, que é difícil. A gente tem a audácia de dizer isso depois de tudo que Jesus passou. A gente tem a audácia de dizer que se expor em nossa escola, trabalho, universidade, que eu sou cristão e falar do reino de Deus é demais. Perto de tudo que Jesus passou por você, perto de tudo que Jesus passou por nós. Sério que a gente tem a coragem disso? Sabe, a gente julga Pedro por ter negado Jesus 3 vezes naquele dia. Mas será que a gente julga nós mesmos por negar a Cristo todos os dias com as nossas atitudes, que não revelam a Jesus? Sabe, a gente precisa entender que para esse nosso tempo, o Senhor está nos chamando para a gente ser mais parecido com Eliseu. Aqueles que não abandonam. Aqueles que permanecem até o final, aqueles que não desistem, aqueles que perseveram, aqueles que entregam tudo por aquele que entregou tudo por nós. E o lindo do Evangelho é esse, porque Deus ele não está te pedindo nada que Ele não fez primeiro por você. Ele entregou tudo naquela cruz, e tudo que Ele quer de volta é que seja tudo meu e seu. Deus ele não quer um cristão pela metade, não quer um cristão 1/4. Deus ele não quer um cristão 99%. Ele quer um filho 100%. O chamado para o reino de Deus exige que a gente entregue tudo. Que a gente queime nosso plano B, que a gente queime os barcos, que a gente queime os arados e fala, Senhor, a minha vida eu gastarei por completo para Ti. Mas glória a Deus que o nosso Deus, Ele é misericordioso, piedoso e rico em graça e amor para nos dar. Porque quando a gente olha para Pedro, é claro que a gente não lembra de um Pedro negando na fornalha. A gente lembra de um Pedro cheio do Espírito Santo e líder da igreja. Mas para que Pedro chegasse lá, ele precisava de um toque de Cristo. Porque ele não conseguiu perseverar. Enquanto
Eliseu, ele precisou sair de Gilgal, que significa círculo, talvez a sua zona de conforto. Ele precisou também passar ali por Betel, que significa casa de Deus, mas também um lugar onde Jacó viu a escadaria que ia para o céu, um lugar de visões sobrenaturais. Ele poderia permanecer ali, no lugar da visão, casa de Deus, é aqui que eu quero permanecer. Mas ele sabia que aquilo não era o suficiente ainda. Ele poderia parar em Jericó, que é um lugar de tanto triunfo, onde as muralhas caíram diante do povo de Deus, sem precisar fazer nada para derrubar aquelas muralhas. Ele poderia parar ali e falar, olha, aqui é a cidade da vitória, é aqui que eu quero parar. Mas não, ele olhou para Jericó e falou, não posso ficar aqui. Quer saber de uma coisa? Eu vou para Jordão. Jordão não é uma cidade de conforto, Jordão é um rio de transição. Não era um lugar onde você parava para dormir, para comer. Era um lugar onde ele precisava atravessar. E além do Jordão, como eu disse, existe essa porção dobrada. Mas ninguém alcança sem o risco da travessia. Sabe, a gente precisa entender que há um derramar do Espírito Santo para nós. Mas para a gente ser cheio desse derramar, a gente precisa correr o risco de atravessar, de querer mais, de querer ir além pelo reino de Deus. Mas aí a gente olha para Gilgal, a gente olha para Betel, a gente olha para Jericó, olha para Jordão, e a gente vê um homem que venceu porque abandonou o plano B. Mas quando a gente olha para Pedro, a gente vê um homem derrotado, pescando a noite inteira sem pegar nada, porque ele abandonou o plano A, ele voltou para o que era o seu plano B, ele voltou para as suas reservas, ele voltou para aquilo que ele jurava ser bom. E aí está lá ele no meio do mar sem pegar nada, quando de repente ele escuta uma voz falando, olha, vocês têm alguma coisa para comer? A resposta era óbvia, né? Não temos nada, não pegou nada, não pegou nenhum peixe, não tinha nada. Só que essa mesma voz vai falar bem assim, olha, então faz o seguinte, pega as redes, joga do lado direito. E ele vai e pega as redes e joga do lado direito. E a Bíblia é muito engraçada, né? Ela dá detalhes assim, às vezes preciosos. E vai e fala, olha, eles pegaram 153 peixinhos. Não, 153 grandes peixes. Para pescadores experientes, não pegarem nada naquele momento, e aí do nada vem aquele e fala, olha, joga do lado direito e pega 153 peixes. Era Jesus mostrando para eles, olha, o seu plano B, sem mim, não é nada. Porque eu sou o plano. Sabe, isso é tão precioso no Evangelho, porque a gente faz tantos planos, e a gente esquece que o plano da nossa vida é Jesus. É Ele. E é incrível que muitas vezes a gente acaba fugindo do plano original, que é a presença de Jesus. E parece que nada na nossa vida vai para frente. A gente pensa, por que os meus planos não estão dando certo? Porque você está fora do plano. Você está fora de onde você deveria estar. E aí a gente olha para a praia. E a gente vai ver alguns detalhes extremamente curiosos ali na praia. Porque a gente vai ver um braseiro, a gente vai ver peixe, e a gente vai ver pão. A gente vai ver o braseiro, que aqui no original é a mesma palavra usada para descrever o braseiro em que Pedro negou a Jesus. E mais uma vez a mesma palavra vai aparecer aqui, remetendo a Pedro o exato momento onde ele desistiu daquele que era o plano, para voltar a pescar. Daquele exato momento que ele desistiu daquele que o tinha chamado, do seu mestre, para retroceder naquilo que ele foi chamado. E a gente vai ver comida ali, para mostrar para aqueles discípulos que o único caminho estava ali diante deles e era Jesus. Não era retroceder porque Deus tinha chamado eles para serem pescadores de homens e não de peixe. E naquele braseiro, naquele ambiente, vai começar um dos diálogos mais profundos e extraordinários da palavra do Senhor. Que infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, mas no nosso idioma, o português, amor é amor. Acabou. Amor é amor, independente. Mas quando a gente vai para o grego, a gente tem níveis de amor. Tem o amor eros, tem o amor ágape e tem o amor filéu. E aí nesse diálogo, onde Jesus começa a perguntar a Pedro, tu me amas? Aí Pedro vai responder, Senhor, tu bem sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E aí mais uma vez, Deus, Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo.
E aí pela terceira vez o Senhor, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fica chateado e fala, claro que eu te amo. E quando a gente lê no português parece redundante, né? Meu Deus, Senhor, Jesus, você não cansa de perguntar a mesma coisa para Pedro, não? Mas quando a gente vai ler no original, a gente percebe a profundidade desse texto. Porque quando Jesus olha para Pedro, ele vai falar bem assim, Pedro, tu me ama? E o verbo para amar aqui no original é ágape. Ágape é um amor incondicional, sacrificial, é aquele amor que dá all-in, entrega tudo. Não quer reservas, entrega-se por completo, mesmo que a sua vida esteja em risco, você entrega até mesmo a sua vida por amor àquele. Então perceba que Jesus estava falando assim, Pedro, você me ama incondicionalmente e sacrificialmente? Só que o que me intriga é a resposta de Pedro. Porque Pedro não vai falar, Senhor, claro que eu te amo incondicionalmente. Pedro ele vai falar, Senhor, claro que eu te amo. E aqui a palavra que Pedro usa para amar não é ágape, é fileu. O amor fileu, ele é um amor de amizade, de afeição fraternal, até mesmo parental. Mas não é um amor o suficiente para se entregar tudo. É um amor com reservas, com plano B. Não é um amor que está disposto a morrer. Não é um amor que está disposto a se entregar por completo. É como se Pedro estivesse falando, Senhor, te considero demais. Meu Deus do céu, é como irmão para mim. Mas não é um amor que se entrega. Não é um amor que morreria por ele. E aí Jesus olha para essa situação e mais uma vez ele vai falar, Pedro, você tem por mim um amor ágape? E mais uma vez Pedro vai responder, Senhor, eu tenho um amor por ti, fileu. Um amor de irmão, um amor fraternal, um amor como meu melhor amigo. Só que na terceira vez eu vejo Deus fazendo algo, o Senhor Jesus fazendo algo diferente com Pedro. Porque na terceira vez que Jesus vai perguntar para Pedro, ele não pergunta mais se Pedro tem um amor ágape por ele. Jesus ele desce para o nível de Pedro e vai falar assim, Pedro, você me fileu? Ou seja, você tem um amor por mim de consideração, de amizade? E naquele momento, Pedro ele fica chateado com Jesus. Ele se entristece com o Senhor. E vai falar, claro Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, fileu. E mais uma vez ele repete o fileu. E aí Jesus olhando para aquela situação, ele consegue finalmente revelar para Pedro o coração dele e o porquê ele negou. Ele não tinha um amor suficiente para morrer por Cristo. E é nesse momento em que Jesus desce no nível dele e mostra, olha, o amor que eu estou te pedindo não é o mesmo que você está me oferecendo. Aí Jesus mostra que tipo de amor Pedro deveria ter. Porque Jesus vai e fala, Pedro, hoje você se veste como quer e vai aonde você quer. Mas futuramente vão te vestir e não é com o que você quer. Você será levado e não é para onde você quer ir. E o apóstolo João, que escreve esse trecho de uma maneira muito boa, vai dizer de uma maneira muito clara que Jesus naquele momento estava apontando de maneira profética a maneira como Pedro deveria morrer para glorificar a Deus. Então o momento que Pedro fala, olha Senhor, eu te amo e te considero como meu amigo, meu melhor amigo, você é muito próximo, eu tenho esse amor por você, Jesus vai falar, Pedro, o amor que você precisa ter por mim é esse amor aqui, que está disposto a morrer se for necessário em favor do meu evangelho. É naquele momento que Jesus demonstra para Pedro de maneira muito clara que tipo de amor ele esperava de Pedro. E naquele momento eu imagino que foi o momento em que Pedro finalmente percebeu que ele deveria atravessar o Jordão. Porque depois desse encontro com Jesus, depois desse diálogo com Jesus, a gente vai perceber que Pedro ele deixa de pescar. Ele abandona o seu plano B. E depois ele vai se encontrar com Jesus mais uma vez. E Jesus vai falar, olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos com o poder e o poder do Espírito Santo. E a partir daquele momento, Pedro ele não olha mais para trás. Pedro ele não está mais olhando para aquilo que ele já sabia fazer de bem. Ele não está olhando mais para o seu barco que poderia voltar a pescar, mas agora ele está entendendo que ele precisava se entregar por completo para esse mestre, para esse Jesus. Ele percebeu que onde ele pensou que a esperança havia morrido, era apenas o começo de tudo que Deus ia fazer. Quando ele olhou para Cristo na cruz e pensou, é o fim, nesse encontro agora ele olha para a cruz e percebe que é apenas o começo. E sabe, às vezes a gente está numa situação dessa.
A gente olha para uma situação e pensa, é o fim, acabou para mim. E às vezes é só o começo do que Deus quer fazer. Deus, Ele é especialista em usar momentos e circunstâncias extremamente difíceis da nossa vida para nos usar naquele lugar de uma maneira sobrenatural. Às vezes a gente para no meio do caminho, mas aí a gente olha agora para esse momento, e a gente olha para Pedro recebendo essa promessa, e agora ele não tem mais espaço para retroceder, mas ele permanece em Jerusalém. E o que você acha que Pedro ficou fazendo em Jerusalém? Senhor, está demorando, 2 dias a mais aqui, vou pescar. Não, ele estava, Senhor, eu quero o teu poder, eu quero o teu poder, eu quero o teu poder. Ele estava ali junto com os outros 120 clamando, Senhor, nós queremos mais de ti. Eles estavam à frente do Jordão, esperando um toque do poder de Deus para poder atravessar naquele lugar. E aí vem o dia de Pentecostes, que é o Jordão na vida de Pedro, e o poder de Deus toca a vida daquele homem. Irmão, e depois que o Espírito Santo toca a vida de Pedro, um homem iletrado, um pescador, um cara que havia abandonado a fé, que havia retrocedido, agora aquele homem se levanta e ele começa a pregar com tanta ousadia, com tanta autoridade, porque agora não era mais sobre Pedro, mas era sobre o poder do Espírito Santo sobre ele. Ele havia recebido a sua porção dobrada, ele havia recebido a sua porção que era o Espírito Santo, e agora sim ele estava habilitado a viver o extraordinário de Deus. E enquanto ele estava sem arriscar na sua zona de segurança, não pegou nada, não pescou nada. Mas a partir do momento que ele arrisca perder tudo em troca das promessas do Senhor, ele passa a viver o extraordinário. O Senhor chamou ele para ser um pescador de homens, e naquele dia Pedro consegue pescar mais de 3.000 almas para o Senhor, porque ele entendeu que somente quem arrisca tudo por esse evangelho vai viver o extraordinário, sobrenatural avivamento do Senhor. É só quem arrisca entregar tudo, é só quem arrisca queimar o seu plano B, é só quem arrisca queimar o seu passado que pode viver o sobrenatural do Senhor, porque o sobrenatural de Deus não é para os que olham para trás, mas é para aqueles que prosseguem avançando para o seu alvo, para aqueles que mantêm o seu olho fixo naquele que é o nosso mestre e autor e consumador da nossa vida e da nossa salvação, aquele que é o único plano, aquele que é o único caminho, aquele que é a única verdade e aquele que é o único meio para que a gente possa de fato ter vida. E é por isso que quando Pedro deixa para trás seu plano B e prossegue para Cristo arriscando tudo, ele se torna quem ele se tornou. É por isso que a gente olha para Pedro hoje e não lembra mais do Pedro que negou Jesus na cruz. A gente lembra do Pedro que, enquanto caminhava, uma pessoa enferma tocou a sua sombra e foi curado. É do Pedro que, enquanto estava lá, bem tranquilo, tem uma visão da parte do Senhor de um lenço descendo com animais impuros, e o Senhor vai falar, olha, você vai atender os homens que vão aqui, você vai com eles, e chegando lá naquele lugar, eu farei o meu extraordinário no meio dos gentios. E lá vai Pedro, por meio de gentios, e chega lá, o Espírito Santo de Deus desce de uma maneira tão sobrenatural naquela casa, que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E é aqui que finalmente eu chego onde eu queria chegar com tudo isso. Por que então, nos dias de hoje, o sobrenatural é tão escasso? Por quê? Porque aquilo que era tão cotidiano na vida dos apóstolos, hoje para a gente é tão escasso. Porque quando a gente olha para os apóstolos, nós encontramos homens que entregaram tudo, sem reservas. E hoje a gente tem dificuldade de entregar tudo para o Senhor. É fácil entregar tudo, menos meu relacionamento. É fácil entregar tudo, menos minha faculdade. É fácil entregar tudo, menos meus sonhos, Senhor. Meus sonhos, os meus sonhos. Senhor, tu sabe de onde eu saí, né? Sabe, né? Meus sonhos eu não entrego. Minha finança não. Igreja é tudo ladrona. Não vou ir. E a gente começa a guardar as nossas reservas. Eu não estou te falando para você sair daqui feito um louco, desistindo de tudo da sua vida. Eu estou te falando o que hoje, se o Senhor te pedir, você não entregaria jamais. Jamais. Sabe, o ano passado,
Deus, Ele me pediu algo assim. Eu falei, Deus, nada a ver isso aí. Ele pediu para eu fazer 1 ano sem comer pizza, lanche, tomar refrigerante. Logo eu, Senhor. Pô, tem rolê depois do culto quase todo sábado. Depois do domingo é tanto rolê, e rolê só vai em pizzaria, hamburgueria. Eu nunca vi ninguém falando, vamos fazer um rolê de salada. Nunca vi. Mas sabe, no momento que o Senhor me pediu aquilo, eu fiquei tipo assim, nossa, nada a ver. E eu comecei a perceber uma coisa. A comida estava me dominando. Pequeno, né? Não é pequeno, é uma coisinha pequena. Mas estava me dominando. Comecei o meu jejum ano passado, em 2025. Janeiro foi tranquilo. Fevereiro eu queria matar alguém em troca de uma pizza. Em março eu tinha a convicção que eu ia realmente matar alguém em troca de uma pizza. Graças a Deus sobrevivi e não matei ninguém. Glória a Deus, né? E foi passando os meses. Quando foi chegando lá em abril, maio, uma coisa curiosa aconteceu, eu não tinha mais vontade de comer pizza. Nem hambúrguer, nem tomar refrigerante. Saía nos rolês com todo mundo e eu olhava e não tinha vontade. Às vezes dava um lampejo de vontade, e aí eu pensava em quem eu poderia matar. E aí eu desistia porque eu sou crente. Mas eu perseverei, eu fui percebendo que cada vez mais que passava, era mais fácil. E o que eu quero te dizer com tudo isso? Às vezes, abrir mão daquilo que a gente gosta muito, daquilo que a gente ama, é difícil. É claro que eu estou te dando um exemplo muito pequeno. O que é uma pizza e um hambúrguer perto, às vezes, de um relacionamento? De uma faculdade que a gente está fora da visão de Deus? O que é? Nada. Mas quando a gente está disposto a abrir mão daquilo que é a nossa vontade, para viver a vontade do Senhor, nós experimentamos coisas sobrenaturais. O Senhor falou no ano de 2025 comigo de uma maneira tão surpreendente que eu nem imaginava. Mas exige renúncia. O Evangelho não é para os aventureiros ou curiosos. O Evangelho é para quem quer de verdade a presença de Deus. A banda pode subir. Deus, Ele não está procurando pessoas que querem ver onde vai dar. Deus, Ele está procurando pessoas que querem chegar até o final. O Evangelho não é sobre as minhas capacidades ou aquilo que eu posso fazer. O Evangelho é sobre o quanto eu estou disposto a entregar para o Senhor. O Evangelho, ele não é para aqueles que estão aqui pensando, nossa, seria muito legal ver um milagre. Nossa, seria muito legal sentir um arrepio no final do culto. O Evangelho é para aqueles que estão dispostos a morrer, se for necessário, para que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido. O Evangelho é para aqueles que estão dispostos a abrir mão de qualquer coisa na sua vida, se aquilo for para que a presença e o poder de Deus se manifeste. E aí a gente volta mais uma vez para a minha pergunta, então por que o sobrenatural é tão escasso? Porque faltam filhos que entreguem tudo para Ele. E é por isso que talvez você hoje olhe para a situação da tua casa, da tua família, dos teus pais, dos teus irmãos, tios, primos ou qualquer outra coisa. É talvez por isso que você olha para a tua universidade. Quem aqui está na universidade? Faz assim. Temos alguns universitários. Você olha para a sua universidade e pensa, meu Deus, não tem o que fazer aqui. Escola, quem está na escola? Faz assim. Olha para a tua escola e pensa, não tem o que fazer aqui. Esse povo é tudo maluco, não dá para fazer nada. Talvez você olhe para o seu trabalho, quem aqui está trabalhando? E olha para o seu trabalho e pensa assim, não há o que fazer nesse lugar. Mas sabe, Pedro, antes desse encontro com Jesus, de entender que ele precisava entregar tudo, talvez ele olhasse para aquele encontro dos 120 homens, e ele pensasse, meu Deus, olha o tanto de gente aqui, ninguém vai acreditar que um Jesus morreu e ressuscitou. Quem que vai acreditar numa loucura dessa? Eu vou ficar quieto, vai que eles começam a zombar de mim de contar uma loucura dessa. Mas Pedro, depois que ele recebe o toque do Espírito Santo, ele chega naquele lugar e transforma aquele ambiente. Em Atos 10, ele chega na casa de gentios,
e todos são cheios do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa agora assim, bem direta e reta. Sabe por quê que as nossas famílias, as nossas escolas, as nossas universidades, os nossos trabalhos, as nossas academias, os nossos futebol da vida, né? Não foi cheio e transbordante do Espírito Santo de Deus? Porque lá está faltando um filho que está disposto a entregar tudo. Eu não sei você, mas isso me gera dor. Sabe por quê? Porque eu falei um ambiente em que você está. Mas o que você está fazendo nesse ambiente? O quanto você está disposto a entregar nesse ambiente? Nesse lugar? Sabe o quanto? Porque se a gente receber o toque desse Espírito Santo, por que a gente não derrama isso? Por que a gente não está sendo filhos que entrega tudo? A timidez mata, né? Acho que anteontem eu estava aqui na igreja escrevendo esse sermão e, sei lá, me deu fome. Quer saber de uma coisa? Vou ali comprar um hamburgão, vou comprar um refri, comer alguma coisa. Estava aqui a tarde toda, já estava no final da tarde, ia sair daqui tarde da noite. E eu fui, estava meio chovendo ainda, eu comecei a andar e começou a fazer uma retrospectiva assim na minha mente. Eu lembrei, cara, eu era uma pessoa tão tímida, né? Até o dia que eu percebi que a minha timidez era uma prisão que eu estava criando para mim mesmo. Eu me prendia naquilo ali. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente tem vergonha de expor aquilo que nós temos de melhor. Eu vejo tanto casal, recém-casado, eu acho isso maravilhoso, comprando sua primeira casa. Primeira coisa que um casal novo que comprou a sua primeira casa faz, quem sabe? Alguém sabe? Não? A fotinha segurando a chave, né? De frente com a porta. É lei. Eu fiz isso com ela também quando a gente comprou o nosso primeiro AP. Primeira coisa, por quê? Porque a gente está tão feliz, que aquilo é tão incrível que a gente quer mostrar para todo mundo. Agora aquilo que você tem de mais precioso você não mostra para ninguém. Isso dói. Isso dói, sabe por quê? Porque se você se permitir ter esse amor ágape por Jesus Cristo, esse amor que se entrega por completo, esse amor que se derrama por inteiro, esse amor que entende que sua reputação não é nada diante da glória de manifestar o nome de Jesus, que o teu pescoço, a tua vida não é nada diante de manifestar a glória de Jesus. Quando a gente entende esse amor, sabe o que acontece? Você vai chegar lá no teu trabalho e todos serão cheios do Espírito Santo de Deus. Você vai chegar na tua casa e todos serão cheios do Espírito Santo de Deus. Você vai chegar na tua escola, todos serão cheios do Espírito Santo de Deus. Vai chegar na sua universidade, todos serão cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você se entrega por completo para esse Jesus, quando você chega em um ambiente, não é mais você chegando, mas é o poder do Espírito Santo se manifestando naquele lugar. E se nós queremos um dia sonhar em sequer ter um avivamento na nossa geração, na nossa história, nós precisamos entender que antes de tudo, nós precisamos nos entregar por completo. Fique em pé no seu lugar, feche os seus olhos. Sabe, esse sermão, ele me dói minha alma, porque esse sermão aponta para mim e fala: Eric, você não está fazendo o suficiente. Isso me constrange demais. Eu espero que essa palavra aponte agora para o teu coração e possa dizer: você não está fazendo o suficiente ainda. Ainda há áreas que você precisa entregar. Ainda há lugares que você precisa se posicionar.
Ainda há ambientes que você precisa manifestar a glória de Deus naquele lugar. Irmão, não existe ambiente que o nosso Senhor Jesus Cristo não possa transformar. Não existe. Está para nascer um lugar onde, se a presença de Deus chegar, nada acontece. Está para aparecer um lugar assim, porque ele não existe. Porque onde a presença de Deus chega, o milagre acontece, o sobrenatural acontece, vidas são estremecidas, e não há gigante que fique de pé diante da glória do nosso Deus. Então o que falta de nós é um posicionamento, uma entrega total. E talvez hoje você esteja se vendo em Gilgal, uma zona de conforto. É bom demais ser crente. Quero permanecer nesse lugar sem fazer nada. Quero ir aos cultos, receber uma palavra de Deus no meu coração, cantar uns louvores, mas eu quero permanecer aqui, na minha zona de conforto. A minha salvação é o suficiente, eu não quero mais nada. E que os outros vão para o inferno. Falando assim, parece pesado, né? Mas é a nossa atitude quando a gente permanece na nossa zona de conforto. Talvez a gente esteja em Betel. Eu fecho a porta do meu quarto, rapaz, eu vejo um anjo voando, anjo subindo e descendo naquele lugar. Meu Deus do céu, parei aqui. Ver anjo é muito bom, não quero mais que isso não. Ou talvez a gente pare em Jericó. Eu estou vendo as bênçãos de Deus na minha vida, muralhas estão caindo enquanto eu dou voltas. Eu quero permanecer no lugar da vitória. Só que talvez você esteja parado à beira do Jordão. Estar parado na beira do Jordão é bom. Porque estar parado à beira do Jordão é para aqueles que estão ansiosos, desejando por um toque do poder de Deus, para o mar se abrir, para o rio se abrir, para as dificuldades se abrirem, para as situações adversas se abrirem. Eu vi um vídeo da Venezuela que eu fiquei assim impactado. Porque eles estão experimentando o que hoje? O toque do poder de Deus naquele lugar. E tinha um monte de jovens na Venezuela dançando no meio da rua e glorificando ao Senhor, falando: Senhor, o teu avivamento está acontecendo, o Senhor ainda vai transformar mais essa nação. Eles já estão entrando e passando pelo Jordão. E talvez você esteja no Jordão, clamando: Senhor, Maranata, a hora vem. Senhor, faz algo novo, Senhor, faz. Nós queremos o teu avivamento, nós queremos o teu poder, nós queremos o teu derramar. Talvez você esteja aí, mas talvez, só talvez, hoje o teu coração esteja diante do braseiro. E diante do braseiro, talvez a tua fé está posta em xeque-mate hoje, em você desistir de tudo e voltar a pescar, de você desistir de tudo e voltar para o teu plano B. Sabe, esse sermão é uma convocação de Deus para nós, um convite a gente a não estacionar e não desistir, mas a gente permanecer avançando para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Entenda uma coisa muito séria hoje, olha aqui bem para mim agora, olha bem nos meus olhos. Você é mais que vencedor. Você entendeu isso? Então fala assim: eu sou mais que vencedor. Isso significa que não importa o inimigo que está à frente, se Deus deu a direção, a gente só vai avançando, sem medo, sem precisar parar. Sabe, é hora da gente colocarmos à frente do nosso Jordão e clamar: Senhor, vem com o teu poder, abre esse rio e derrama uma porção dobrada sobre nós. Senhor, vem, Pai, como em Pentecostes, derrama a porção do teu Espírito Santo sobre nós, Pai, mais uma vez. Sabe, a minha oração hoje não é: Senhor, nós queremos viver o avivamento mais uma vez. A minha oração é: Senhor, eu quero viver um avivamento na minha geração que supere todos os outros avivamentos passados. Todos. Ah, Eric, você está sendo arrogante? Não estou sendo arrogante não. Sabe por quê? Porque eu sirvo a um Deus infinito, que pode fazer infinitamente mais.
infinitamente mais. E se tem uma coisa que eu tenho certeza do nosso Deus, é que Ele quer manifestar o seu poder. Ele só está procurando os verdadeiros adoradores para derramar dessa porção. Então eu falo: Senhor, não faça de novo, mas faça algo novo em nosso meio. Derrama uma nova porção do Teu Espírito, derrama um novo avivamento. Nós queremos algo maior, algo sobrenatural, e que o avivamento que o Senhor venha derramar em nosso meio venha ser como Eliseu, que perdure para as próximas gerações. Que a gente venha marcar a história de uma tal maneira que as próximas gerações sejam impactadas. Então, com isso, feche seus olhos no seu lugar. Porque o convite de Deus hoje é para que você saia do seu lugar para receber uma porção ainda maior do Espírito sobre a sua vida. O convite do Senhor é para que hoje você atravesse o Jordão em busca de coisas maiores, sem olhar para trás. O convite do Senhor é para que você hoje venha queimar as suas reservas, o seu plano B, a sua força, aquilo que você tem, e entregar tudo para Ele. Então, com os seus olhos fechados, enquanto a banda estiver cantando, se você decidiu hoje que você não quer mais manter o barco na praia, mas que você quer hoje deixar o barco para trás, atravessar o Jordão e receber uma unção do Senhor ainda hoje, se você quer entregar tudo que você tem ainda hoje para o Senhor e sair desse lugar sem reservas, mas entregando tudo, eu quero te convidar, enquanto a banda toca, você sair do seu lugar e vir aqui na frente apenas falando uma coisa: Senhor, eu te entrego tudo, tudo. Porque quando nós entregamos tudo para o Senhor, nós vivemos tudo aquilo que o Evangelho pode proporcionar na nossa vida. Então, enquanto a banda estiver cantando, em nome de Jesus, sai do seu lugar falando: Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero a unção do Teu Espírito sobre mim, Pai. Derrama uma unção nova, Pai. Derrama um óleo novo, porque eu sei que o Senhor tem infinitamente mais para fazer na minha e na sua vida e através de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus.